Em destaque no Panorama CBN. Após acordo com Lula, Hugo Mota pauta fim da taxa das blusinhas para segunda-feira. Campanha do presidente diz que fotos com lobista Roberta Luxinger não representam relação pessoal. Bet Nacional é alvo de operação por suspeita de lavagem de dinheiro. População brasileira passa de 214 milhões e 4 capitais encolhem em um ano. Número de mortos no Nepal e no Tibete passa de 580 e quase 2.000 pessoas continuam desaparecidas. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de sexta-feira, 28 de agosto de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. O Congresso Nacional definiu nesta sexta-feira o comando da comissão mista que vai analisar a medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas. O deputado Reginaldo Lopes, do PT, assume a presidência da comissão e a relatoria fica com a senadora Leila Barros, do PDT. O imposto de 20% sobre compras internacionais de até $50, criado pelo governo, foi suspenso por uma portaria do próprio governo em maio. A medida precisa ser aprovada até o dia 8 de setembro para não caducar. Se a votação não acontecer a tempo, a cobrança volta no dia 9. A comissão mista marcou para a próxima segunda-feira a leitura do relatório de Leila Barros e a votação no grupo. O presidente da comissão disse que vai ouvir o setor produtivo no fim de semana e não descartou mudanças na proposta. Varejistas brasileiros criticam o fim do imposto e alegam concorrência desleal com as plataformas estrangeiras. A relatora antecipou que concorda com o texto original enviado pelo governo. A aceleração da pauta acontece depois de um acordo feito nesta quarta-feira entre o presidente Lula, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Se o texto for aprovado pela comissão na segunda-feira, a votação vai direto para o plenário da Câmara no mesmo dia e, em seguida, a matéria vai para a análise do Senado. Também nesta sexta-feira, outra comissão mista do Congresso aprovou a medida provisória que cria uma linha de crédito para motoristas de aplicativo, taxistas e motociclistas. A relatora, a deputada Amanda Gentil, do PP, Progressistas, incluiu o transporte escolar no texto final. A proposta tem o objetivo de facilitar a renovação de veículos de transporte de pessoas e pequenas cargas e segue agora para votação no plenário da Câmara. Assunto de muito interesse para quem vai concorrer à eleição. E falando nela, a campanha do presidente Lula tentou conter nesta sexta-feira os desgastes causados pela entrevista dada no dia anterior ao Jornal Nacional da TV Globo. A equipe de campanha do candidato divulgou uma nota oficial para explicar a existência de fotos de Lula ao lado da empresária e lobista Roberta Luxinger. Ela é investigada pela Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência. Na sabatina da TV Globo, o presidente afirmou que nunca viu a lobista, a quem chamou de pilantra. Só que, logo em seguida, começaram a pipocar nas redes sociais imagens de Lula com ela. O senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Nicolas Ferreira e o ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten divulgaram essas imagens para acusar o presidente de mentir. Na nota dessa sexta, a campanha argumenta que Lula é uma figura pública e costuma tirar fotos com várias pessoas em agendas de rua, o que não significa ter relação pessoal, profissional ou política. Ao jornal O Globo, integrantes do núcleo político do candidato do PT disseram que ele falou de forma espontânea na entrevista por não se lembrar dessas fotos. Aliados dizem que o presidente nunca se reuniu nem despachou contratos com a empresária. A intenção dos auxiliares é afastar Lula da lobista. A defesa da campanha é que as conversas no governo se limitaram ao ex-chefe de gabinete do presidente, Marco Aurélio Santana Ribeiro, Marcola, e não chegaram à mesa do presidente. Roberta Luxinger é amiga de longa data de Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente, e também da esposa dele, Renata Moreira. Na quinta-feira, Roberta Luxinger confirmou ao portal G1 que pediu apoio ao ex-chefe de gabinete do presidente para vender remédios à base de canabidiol para o Ministério da Saúde, mas ela negou qualquer pagamento em troca de favores. Segundo a PF, a empresária teria pago despesas pessoais do ex-chefe de gabinete, como faturas de cartão de crédito e joias. Marcola admitiu ter recebido os valores, mas disse que a quantia de R$ 249 mil era um empréstimo pessoal e que já foi quitado.
Sobre o filho do presidente, a empresária disse que os dois são apenas amigos de longa data e que o contexto das mensagens foi distorcido. E o candidato à presidência da República pelo Avante, o escritor e psiquiatra Augusto Cury, foi o último entrevistado da série de sabatinas realizada pela CBN e pelos jornais O Globo e Valor Econômico. Cury evitou se definir politicamente como de esquerda ou de direita, criticou o atual regime de governo do país e defendeu a mudança para o parlamentarismo. A minha mente é capitalista com todos os pressupostos do capitalismo. Meritocracia, o Estado enxuto e responsável fiscalmente, empreendedorismo, liberdade de expressão, preservação da família, mas o meu coração é social. Nós temos outra chaga, que é o presidencialismo. Os 20 países que mais se desenvolveram, 19 foram parlamentaristas. Nós precisamos mudar o regime. O candidato afirmou que vai formar um grupo de juristas para reavaliar as penas dos condenados pelos ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro. No Supremo Tribunal Federal, ele quer reduzir o número de ministros dos atuais 11 para 9, fixando mandatos de 8 anos. Na economia, Cury prometeu cortar ao menos 8 ministérios e disse que vai tributar fortemente as redes sociais e as casas de apostas. Mark Zuckerberg, eu vou levar você para um tribunal internacional. Então, o senhor taxaria Big Techs ou não? É isso que eu não entendi. Claro que taxaria. Taxaria pesadamente. Muito, pesadamente. Altíssimo. Nós vamos taxar as redes sociais, não os influencers. Eles têm liberdade. O lucro que vai para eles, para o TikTok, o lucro que vai para a Meta, tem que ser taxado. Como as bets, hein? Augusto Cury também defendeu mudanças nas diretrizes do Itamaraty e sugeriu contratar influenciadores digitais para atuar nas embaixadas brasileiras no exterior. A série de sabatinas da CBN, o Globo e Valor Econômico recebeu também Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do PSD e Renan Santos, do Missão. Lula, do PT e Flávio Bolsonaro, do PL, também foram convidados, mas recusaram a participação. Nessa sexta-feira, o mercado oscilou bastante depois de falas do presidente do Banco Central americano, Kevin Warsh, que foram interpretadas como possibilidade de aumento de juros nos Estados Unidos para conter a inflação. Por outro lado, aqui no Brasil, o CAGED, divulgado nessa sexta, mostrou que a economia abriu 58 mil vagas com carteira assinada em julho, pior resultado para o mês desde 2020. Esse número, somado à inflação mais fraca, fortalece a possibilidade de mais corte de juros por aqui. E aí, tudo somado e subtraído, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo até chegou a cair 0,7%, mas depois reverteu o movimento e fechou em alta de 0,3% aos 175.664 pontos. As ações da Petrobras subiram 2%, mesmo com a leve queda do petróleo, com relatos de navios que têm conseguido passar pelo Estreito de Hormuz no dia em que a guerra completa 6 meses. Na semana, o Ibovespa subiu 2,71%, indicando a volta do dinheiro estrangeiro para a Bolsa Brasileira. O dólar comercial subiu 0,66%, cotado a R$ 5,19. Na semana, a moeda subiu 1%. O euro vale R$ 6,02, com alta de 0,1%. O Ministério Público Federal e a Receita Federal cumpriram mandados de busca e apreensão numa operação contra a Bet Nacional, que é uma das maiores casas de apostas do país. A Operação Jogo de Sombras investiga suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro pelo grupo NSX, que é responsável pela empresa. Só no ano passado, o grupo movimentou mais de 5 bilhões de reais. E segundo a Receita, antes da regulamentação das apostas no Brasil, o grupo afirmava que tinha sede no exterior, na ilha de Curaçao, no Caribe. Só que os investigadores apontam que a estrutura operava no Brasil, com funcionários e beneficiários no próprio país, para evitar a cobrança de impostos. A investigação também tenta esclarecer o caminho do dinheiro. A suspeita é que parte saiu do Brasil e voltou mascarada como pagamento por serviços, em uma possível manobra de lavagem de dinheiro. O grupo ainda usava as chamadas contas bolsão, que misturavam valores de vários apostadores para dificultar o rastreamento do dinheiro. Nos 4 anos anteriores a 2025, as empresas declararam ter movimentado cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, mas a Receita suspeita que o valor real foi muito maior. O órgão abriu 11 procedimentos fiscais e quer cobrar 300 milhões de reais em impostos.
há indícios de que o dinheiro obtido na fase de atuação ilegal financiou depois a entrada oficial da empresa no mercado regulado. A Bet Nacional segue autorizada a operar, mas já responde a 2 processos administrativos no governo federal. Policiais civis de São Paulo foram presos por cobrar até 70% de propina para liberar cargas ilegais de celulares e outros eletrônicos. 5 alvos foram presos, 3 policiais civis, um advogado e um empresário. O advogado Cid Clay Almeida é apontado como intermediário que negociava os valores e cobrava as propinas. Em mensagens analisadas pelos investigadores, ele se referia ao dinheiro em espécie como caixinha da alegria. Outros 2 alvos continuam procurados. O esquema cobrou cerca de R$ 2.350.000 em propina desde 2024, em pelo menos 4 casos documentados. A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 4 milhões em bens dos investigados e determinou o afastamento do policial civil Wagner de Lima. Ele é suspeito de usar o sistema funcional para monitorar os caminhões com as mercadorias. E o IBGE divulgou nesta sexta que a população estimada do Brasil chegou a 214.211.951 habitantes. O número representa um crescimento de 0,37% na comparação com o ano passado. O levantamento considera a contagem feita até 1º de julho. As 27 capitais do país somam 49.400.000 moradores, o que equivale a quase 1/4 da população brasileira. A capital que mais cresceu foi Boa Vista, em Roraima, com alta de 3,2%. Na outra ponta, 4 capitais tiveram queda no número de habitantes no último ano: Salvador, Natal, Belém e Belo Horizonte. Em todo o país, 15 municípios têm mais de 1 milhão de habitantes. Juntas, essas cidades concentram 20% da população. Só 2 delas não são capitais, Guarulhos e Campinas, no estado de São Paulo. A capital paulista segue como a mais populosa do país, com 11.911.337 pessoas, seguida pelo Rio de Janeiro e por Brasília. Entre os estados, Roraima teve a maior taxa de crescimento populacional, com alta de 3%, seguido por Santa Catarina e Mato Grosso, os dois com 1,5% de crescimento. No ranking geral, o estado de São Paulo lidera como o mais populoso, com mais de 46 milhões de habitantes. Minas Gerais aparece em segundo, com 21.400.000 pessoas, e o Rio de Janeiro vem na sequência, com 17.200.000. No noticiário internacional, equipes de resgate do Nepal e da China retomaram as buscas pelas vítimas das inundações que devastaram vilarejos no Himalaia. Os trabalhos chegaram a ser suspensos pelo risco de novas enxurradas. O número de mortos já passa de 580. Quase 2.000 pessoas continuam desaparecidas, incluindo centenas de estrangeiros. Para não afundar na lama, militares tiveram de rastejar para conseguir resgatar centenas de pessoas que ficaram presas no túnel que faz parte de uma enorme usina hidrelétrica que vem sendo construída. Na quinta, os militares conseguiram resgatar 350 pessoas que estavam nesse túnel, mas eles ainda buscavam outros 100 sobreviventes nessa sexta. A avalanche de quarta-feira formou 2 lagos represados por causa dos deslizamentos. O primeiro está secando, mas o segundo foi descoberto por imagens aéreas e tem crescido de forma preocupante. E para piorar o cenário, a previsão indica tempestades fortes para esse fim de semana no período de monções. O rei Charles III do Reino Unido prestou homenagens nesta sexta-feira ao rei Harald V da Noruega, que morreu aos 89 anos. O britânico chamou Harald de querido primo e destacou o profundo senso de dever do monarca. Harald estava internado desde 17 de agosto em Oslo para tratar uma infecção no sangue e uma anemia hemolítica, condição que destrói os glóbulos vermelhos do sangue. O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, afirmou que a nação sente uma profunda gratidão pelo tempo em que o rei esteve no trono. O Papa Leão XIV enviou um telegrama de condolências ao país. Com a morte do rei, o filho dele, Håkon, de 53 anos, virou automaticamente o novo rei da Noruega, sem a necessidade de uma cerimônia de coroação. Harald V era o monarca mais velho da Europa e exercia a chefia de Estado do país nórdico há mais de 35 anos, em uma monarquia constitucional com papéis cerimoniais.
E antes da Rádio Sucupira de todas as sextas e ainda uma última homenagem para fechar o panorama, eu convido você a mandar mensagem. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Olá, Leandro. Me chamo Magnum Messias. Ouço o Panorama todos os dias. Você e a Bianca Santos são minhas companhias nas madrugadas. Sou motorista de caminhão aqui em Mato Grosso e faço viagens de Cuiabá para o interior do estado. Já faz uns 2 meses que o Panorama faz parte da minha rotina e, sinceramente, não perco um programa. Enquanto muita gente está dormindo, vocês estão comigo pelas estradas. Valeu, Magnum, por nos levar na sua boleia. Legal ter novos ouvintes, né? Só 2 meses aí acompanhando o Panorama e já é um ouvinte fiel. Obrigado pela audiência. Tem aqui, ó, a Lu, pelo contrário, não é das novas, ela mesma diz. Confesso que resisti no início porque gostava de 2 mulheres liderando o programa. Mas é difícil resistir ao seu charme. Olha aí, Tico. Já não sei mais viver sem você. E aí, sobre a Rádio Sucupira, que ela diz que é um outro vício, adoro porque o prefeito Odorico é como uma tecla SAP. Uns falam e depois a gente escuta os pensamentos deles. Vocês são todos gênios nessas edições. É a Lu Neumayer, de Rio de Janeiro, capital. Valeu! Ivana Cordeiro, de Salvador, diz que a filha dela, Carol, que indicou o Panorama, também chegou recentemente à nossa audiência. E o Breno, de São Paulo, mesma coisa. Bom dia, comecei a ouvir faz 2 meses e está com a gente também. Sejam todos muito bem-vindos ao Panorama CBN. Nunca deixo de lembrar, né? Antes de aproveitar o fim de semana, não esquece de deixar o Panorama salvo, então, aí na sua biblioteca do Spotify. Nesse mês de início de campanha eleitoral, o TSE e seu presidente, Cássio Nunes Marques, se veem às voltas com questionamentos à urna eletrônica e ao limite da inteligência artificial. E às vésperas das eleições, um almoço selou a paz entre os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente Lula. Tudo isso é assunto para a Rádio Sucupira. Povo de Sucupira! Meus concidadãos, estou aqui diante de vocês como candidato a prefeito dessa cidade. Conclamo toda a sociedade a se preparar para o pleito de outubro. Compareçam às urnas, exerçam com orgulho seu direito de escolher nossos representantes e continue a ser a força viva da integridade da nossa democracia. O comício da oposição vai ser hoje, a cidade inteira deve ir, não é? Comício? Será que esse comício vai ser realizado? Já foi dada a permissão. Pra frente, Sucupira! Realizamos a eleição simulada que atestou mais uma vez a segurança, a transparência e a plena funcionalidade do nosso sistema. Trata-se de um verdadeiro ensaio geral para o pleito oficial de outubro. O grande protagonista da festa da democracia é o povo e o motor da nossa atuação é a soberania do voto. E numa democracia a voz do povo é taquarmente a voz de Deus. Eu vou ser candidato pela vontade do povo. Eu vou varejar de Sucupira tudo quanto é cabra safado, ladrão, explorador do povo. E vou fazer isso na forma da lei. E se não puder, na forma do meu trabuco. Devemos estar atentos às novas tecnologias que, quando mal utilizadas, podem representar ameaças ao nosso processo democrático. Refiro-me especial e novamente ao perigo potencial do uso desordenado das ferramentas de inteligência artificial. Conseguiu se infiltrar e botar no nosso computador uma penca de informações difamosas, calunientas, concernentemente a pessoas dignas de todos os respeitos e merecendências. Muito bem. Vivemos em uma era que as campanhas eleitorais não chegam às urnas sem antes atravessar algoritmos, em que a disputa política já não se desenvolve apenas nas ruas e nos espaços tradicionais da vida pública, mas também e de maneira intensa no ambiente digital. Democratizamos a cibernética e botamos Sucupira
na era da informática, junto com os centros mais avançados do mundo, pau a pau. Deixando de lado os entretanto e partindo para os finalmente. Doutor Lulu Gouveia, senhor Neto Pedreira, qual é a proposta que os senhores me trazem? Um pacto de cavalheiros. Vamos agora, em comum acordo, eu e o presidente Davi, instalar a comissão mista que trata da medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas. Então é uma vitória não só das pessoas que mais precisam do Brasil, que compram através dessas plataformas, compras de até $50. Agora isso resolve tudo, não é, coronel? Então, o senhor prefeito está de acordo? Homem, pela primeira vez, eu estou de pleno acordo com a oposição. Essa medida provisória não vai caducar. Uma medida que vai ser importante para a nossa economia, que é isso que o Brasil precisa, de diálogo, de cooperação e de trabalho conjunto entre o Congresso e o Poder Executivo para podermos aqui tratar de pautas que interessam à população brasileira. Não obstante esse seja um acordo em que as mãos se lavam e enxaguam umas às outras nas águas turvas do casuísmo sucupira. As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Lembrando que a Rádio Sucupira tem podcast próprio também, caso você tenha perdido algum episódio ou queira compartilhar. E, como prometido, eu vou terminar com uma homenagem, porque nessa semana o Uruguai perdeu um dos seus maiores ícones da música, Rubem Rada. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. O cantor, compositor e percussionista uruguaio morreu na quarta-feira, aos 83 anos de idade, em Montevidéu. Ele estava internado desde 4 de agosto por causa de complicações de uma pneumonia. Conhecido como Negro Rada, o artista foi pioneiro em misturar o candombe, um ritmo tradicional afro-uruguaio, com o rock e o jazz. Ele lançou mais de 40 discos e recebeu o prêmio Grammy de Excelência Musical em 2011. Rubem Rada tinha uma forte ligação com o Brasil. Ele era filho de uma gaúcha e viveu no país no fim dos anos 60, quando participou do Festival Internacional da Canção e do programa de Roberto Carlos. O artista deixa a mulher e 3 filhos. Não conhece? Procure saber. Busque aí por Rubem Rada nos aplicativos. Nossa solidariedade a todos os fãs e aos familiares. Este episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. Eu volto na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. Las cosas que me